Boa noite a todos. Isto é uma conversa aberta, uma tertúlia em que vamos procurar, de forma descontraída, com o formalismo suficiente que permite informalismo, tocarmos nos pontos que interessam este nosso movimento enquanto espaço de debate, enquanto espaço de construção de ideias. Por isso, nada melhor do que começarmos, diria eu, em grande e com uma figura maior. Se calhar chamamos o Sr. Presidente para se juntar aqui a nós. E começo por falar um bocadinho sobre a pessoa grande pessoa que se junta aqui esta noite à nossa tertúlia. Isaltino Moraes é um político e gestor público, uma figura preeminente na vida política e administrativa do país, controverso, capaz de enfrentar os mais diferentes e complexos desafios políticos. Ganhou 9 vezes a confiança dos oeirenses. Em 3 décadas, Oeiras passa de um local de passagem entre Lisboa e Cascais para um território de referência a nível nacional. Reconhecido como um presidente de Câmara, capaz de gerar debates acalorados pela sua coragem e pela sua irreverência. Isaltino Moraes é o nosso primeiro convidado deste espaço de conversa. Muito bem-vindo, Sr. Presidente. Sr. Presidente, assumimos que é um homem de sucesso. Como é que se gera este sucesso com o tema que trazemos aqui hoje, portanto, da dignidade no exercício das funções públicas? Bom, Presidente, tem só aí o seu microfone que pode usar para... Ora bem, boa noite a todos, boa noite. Bom, eu vou responder já a essa pergunta. Mas como isto é uma conversa, não é uma tertúlia, e quero felicitar a Juventude Inop, porque foi ela que, enfim, que está por trás desta organização, realmente acho que é um modelo que funciona. Eu estive aqui justamente numa tertúlia há 3 ou 4 dias, aqui na Fundação Marquês de Pombal, sobre marketing das cidades, e foi realmente uma discussão muito interessante, porque, enfim, há menos formalidade, não é propriamente um discurso, é uma conversa, estamos mais à vontade, talvez as pessoas da plateia não tenham dúvidas em fazer perguntas, porque uma das coisas, perguntas ou comentários, porque uma das coisas que acontece com frequência nas conferências, seminários, congressos, fazem-se grandes conferências com grandes gurus e depois os gurus são tão importantes que depois a plateia fica atemorizada e tem receio de fazer uma pergunta estúpida, não é? E, portanto, para não ser considerado estúpido, não faz a pergunta, fica calado. Não. É preciso realmente criar um ambiente de à vontade para as pessoas falarem. Mas eu vou responder à questão, mas como o tema, vocês vão permitir que eu perca 2 minutos a ler 2 páginas. Portanto, não é discurso nenhum. Hoje está tudo feito. Mas quero dizer que fiquei surpreendido quando me falaram na dignidade, nesta tertúlia, a dignidade no exercício de funções públicas. Eu fiquei muito satisfeito e achei que era oportuno realmente um debate sobre esta matéria. Naturalmente, tenho o meu conceito de dignidade, próprio dignidade, cada pessoa, pelos vistos, tem o seu, mas a verdade é que toda a gente estuda muito pouco estas questões. E, portanto, quando se fala em dignidade, normalmente fala-se na dignidade oponível das pessoas a outras pessoas. Raramente se fala na dignidade inerente, intrínseca à natureza humana. E, portanto, normalmente se fala-se na indignidade das pessoas. O que é vulgar é realmente fulano dizer que o cicrano é indigno por esta ou por aquela característica pessoal. Na verdade, não tem a mínima noção do que é a dignidade. Eu estou mesmo convencido, devo dizer, que realmente nós ainda temos muita iliteracia nesta matéria e, na verdade, a maioria das pessoas não sabem bem o que é a dignidade. E eu estou a fazer este introito por uma razão. Porque quando foi publicitada esta tertúlia, houve pelo menos 3 notas sobre a matéria. Apenas 3, sim. Uma delas do Correio da Manhã, que dizia o cromo da semana. Como calculam, o cromo da semana era o Isaltino. E porquê? Porque ia falar sobre dignidade. Provavelmente, tendo em conta histórias, vicissitudes do passado do Isaltino, ele não pode falar sobre dignidade. Não pode falar sobre corrupção. Não pode falar sobre qualquer tipo de crime que afeta a sociedade. Não tem autoridade.
Depois, houve mesmo posts de duas pessoas ligadas ao Bloco de Esquerda que também publicaram dizendo que, quase dando uma gargalhada, o Isaltino a falar de dignidade. Bom, naturalmente não sabem o que isso é, porque, na verdade, pelo que eu vos vou ler, quem belisca mais a dignidade, de facto, são os políticos, com frequência. Quando achincalham os outros políticos, estão a afetar a sua dignidade. Quando não fazem aquilo que devem fazer no exercício de funções, são a afetar a sua dignidade. A dignidade do ser humano nunca, a título nenhum, é perdida. Há sempre um elemento essencial da dignidade que faz parte da natureza humana e ninguém lhe pode tirar. Aliás, eu ia então ler essa parte rapidamente, até porque hoje, como sabem, está tudo na internet. Quer dizer, antigamente era preciso sermos ratos de bibliotecas e andar a ver e tal. Agora não. Ora bem, vamos à Constituição da República. E logo o artigo 1º diz assim: Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A própria República é baseada na dignidade da pessoa humana. Depois vou-vos dar então conhecimento de algumas expressões, de algumas questões, definições, estudos que foram feitos e que ao longo dos tempos se foram desenvolvendo, aprofundando, densificando aquilo que é a dignidade. E então há muitas definições. A dignidade, para uns, baseia-se no reconhecimento da pessoa digna de respeito. É uma necessidade, vejam bem, é uma necessidade emocional que todos nós temos de reconhecimento público, de se ter feito bem as coisas em relação a autoridades, amigos, família, social, entre outros. O que é a dignidade? A dignidade é um valor da pessoa humana e deve ter por princípios uma existência humana adequada, virtuosa, honrada, em termos materiais e espirituais dignos. O homem é digno porque possui a essência que é a humanidade. O que significa a dignidade e os direitos? A dignidade da pessoa humana é um conjunto de princípios e valores com a função de garantir que cada cidadão tenha os seus direitos respeitados pelo Estado. Portanto, a dignidade é oponível ao Estado. O principal objetivo é garantir o bem-estar de todos os cidadãos. Quem diria que a dignidade tem a ver com o bem-estar de todos os cidadãos? Mas tem. Quando se fala em vida digna, quando se fala em habitação digna ou condigna. O princípio da dignidade humana reconhece o valor intrínseco de cada indivíduo e estabelece que todas as pessoas devem ser tratadas com respeito. Todas. Não é só algumas, é todas. Igualdade e liberdade. Este princípio orienta a proteção dos direitos humanos e busca uma sociedade justa e inclusiva, independentemente das características pessoais. Os elementos essenciais à dignidade da pessoa humana incluem respeito pela integridade física e psicológica, liberdade de expressão, igualdade de direitos, acesso à educação, saúde e condições básicas de vida digna, além do reconhecimento da individualidade e da autonomia de cada pessoa. Qual é o oposto da dignidade? Humilhação, vergonha, desrespeito, desonra, ignomia, descrédito, enxovalhamento, acalcanhamento. Qualquer discriminação, quando é que uma pessoa perde a sua dignidade? Qualquer discriminação, tortura, escravidão ou violação de qualquer tipo que gera um tratamento degradante compromete a dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade humana é a base de praticamente todo o direito dos países democráticos, uma vez que é a constatação de que a plenitude do ser humano deve ser respeitada e preservada pela figura do Estado. Mais uma vez, a oposição ao Estado. Ora, e como é que surgiu a dignidade humana? Muito recentemente. Muito recentemente. O princípio da dignidade humana começou a estruturar-se enquanto
uma lápide de direitos humanos a partir do iluminismo europeu dos séculos XVII e XVIII, que culminaram num período de abandono do feudalismo e colonialismo em certos países do mundo. São estas, digamos, as diferentes definições de dignidade. Posto isto, vamos lá então responder à questão. Como é que, repete lá outra vez, o sucesso? Como é que se gera o sucesso? Muito bem. Como é que se gera o sucesso? Agora alguns perguntarão, o que é que o sucesso tem a ver com dignidade? Tudo. Porque a dignidade no exercício de funções, atendendo a todas estas definições que eu acabei de vos ler, visa fundamentalmente servir. Quem exerce funções públicas, ou na administração pública, ou noutro segmento qualquer do Estado, deve fazê-lo com uma predisposição de servir os seus concidadãos. Servi-los da melhor forma que sabe, combatendo naturalmente as desigualdades, procurando criar as condições para que todas as pessoas tenham bem-estar, para que as pessoas tenham a igualdade de oportunidades, para que sintam que são iguais. E, portanto, o sucesso, poder e dignidade estão muito associados, porque o sucesso está ligado ao poder. Quero-vos dizer que eu pensei nisto, por acaso, ontem, numa conversa que tive, acho que foi com o Edir, eu por acaso tinha lá um livro no meu gabinete que alguém me roubou, nem imagino a quantidade de livros que me tiram do meu gabinete. E então, é um livro que encontrei aí, está ali, pronto, está ali. Portanto, eu pensei que era só o MBA, mas afinal foi o poder. Ora bem, é um livro que eu estava a ler e por isso é que estranhei que me tirassem, porque, na realidade, o poder comporta muitas dimensões. Onde há poder, pode haver desvios. Quanto maior o poder, maior pode ser o desvio. Por isso é que se costuma dizer que o poder absoluto corrompe. Na realidade, apregoamos ao mesmo tempo, o poder exige humildade. E porquê? Porque quem tem poder, e quanto mais tempo o tem, essa máxima podia-se aplicar a mim próprio, não é? À dimensão do município, quanto mais poder se tem, naturalmente que mais autoconvencimento pode existir de que esse poder é eterno. E, portanto, o poder é por natureza efêmero. E que com esse poder se pode fazer tudo, se pode fazer aquilo que se quer. Ora bem, quanto maior é o poder, mais humildade o agente deve ter, no sentido de que está ao serviço das pessoas. E, portanto, é um exercício que tem que fazer diariamente se está ou não a cumprir a sua missão. Eu tenho refletido um pouco nessa matéria e às vezes ouvem-me dizer, há uma linha muito ténue entre o exercício do poder ao serviço das pessoas e com exclusividade para as pessoas e o exercício do poder para benefício próprio. Quando estou a falar em benefício próprio, não estou a falar em benefício material, sequer, vejam bem. Quero chamar a atenção para o risco que há em haver desvio do poder. Quando se exerce o poder muito tempo, e eu costumo dizer qual é a gratificação que um presidente de Câmara, seja um autarca qualquer, um presidente de junta, um ministro, qual é, na minha opinião, o maior bem que podem vir a ter? Eu costumo dizer, é o reconhecimento. É o reconhecimento. Aliás, mesmo os ricos o que querem também é reconhecimento. Reparem, quando o Belmiro de Azevedo andava com um carro podre e que durante 20 ou 30 anos andava com o carro, era uma forma de reconhecimento, porque as pessoas diziam, bom, mas um homem rico como ele, e afinal anda aqui com um carro podre. Bom, era o reconhecimento que ele pretendia. Quando um angolano bebe uma garrafa de champanhe de 500 euros e exibe essa bebida, quer dizer, perante várias pessoas, naturalmente que ele está a exibir uma forma de poder. Quer reconhecimento, tem dinheiro, e portanto, mas quer reconhecimento, quer que as pessoas saibam que ele tem dinheiro.
Qual é o reconhecimento realmente de um político? Eu costumo dizer, ando na rua e fico encantado quando passo em frente a uma praça, a uma farmácia, e sai de lá uma pessoa e me diz, presidente, olha, fui comprar um medicamento que o senhor me deu. Não fui eu, foi a Câmara Municipal, quer dizer, mas digamos, promovia essa situação. Ou se vou na rua e um jovem de 14 ou 15 anos, não estou a dar exemplos reais, não é? Que diz 14 ou 15 anos, diz uma idosa de 80, e que me diz, presidente, obrigado o meu neto está a estudar em Porto Alegre com a bolsa que a Câmara deu. Não é? Ou um jovem de 14 anos, presidente, o irmão está em Setúbal, ou está em Lisboa a estudar com a bolsa da Câmara. Eu fico encantado. Sr. Presidente, deixe-me só interromper com a questão de ficar encantado. Não, deixa-me terminar só. Posso-me interromper, mas deixa-me só terminar isto. Deixa-me só terminar isto, porque é o raciocínio que eu quero levar até ao fim. Então o que é que acontece? A dado momento, eu estou a trabalhar para que as pessoas reconheçam o que estou a fazer, mesmo que seja bem para elas, ou estou a fazê-lo exatamente para que as pessoas reconheçam. Quer dizer, qual é o meu móvel principal? É resolver o problema das pessoas ou é resolver problemas para que as pessoas reconheçam que eu estou a fazer isto, estou a fazer aquilo? Aqui, se for só por isso, já desvio do poder. E eu pegava exatamente nesse tema que está a tocar agora, olhando para o Presidente e para aquilo que já fez. Falava agora, já criou uma medida de comparticipação dos medicamentos, portanto toda a gente que precise consegue aceder a medicamentos. Criou a verdadeira escola universal, porque quem precisa de apoio para continuar a estudar, não é por falta de capacidade económica que não segue todo o seu potencial, e pegando no que acabou de dizer de servir, mas não servir para ser reconhecido, para alimentar esta vontade de ter reconhecimento das pessoas, devolvo-lhe a pergunta como, então, no exercício da função, o que é que o motiva ainda? Depois de tudo isto feito, não percebi. O que é que o motiva ainda verdadeiramente? Muito bem, era bem, eu acabaria por responder isso. Portanto, voltamos à questão da dignidade. Se a dignidade é respeitar a dignidade das pessoas, resolver os seus problemas, por exemplo, se alguém tem habitação indigna, e portanto é preciso que tenha uma habitação condigna, não é? Aliás, a própria lei hoje define o que é a habitação indigna e a vida indigna, é a própria lei que dá a definição. Se nós trabalhamos justamente para resolver esses problemas, naturalmente que temos presente a dignidade. Ora bem, se eu trabalho para resolver esses problemas, eu estou a tratar e a respeitar a dignidade das pessoas. Mas se eu procuro resolver esses problemas para eu próprio, dar nas vistas e ser reconhecido pelas pessoas, na realidade a minha preocupação não são as pessoas. A minha preocupação sou eu próprio. A minha vaidade, o meu poder. Estão a ver? Quer dizer, portanto, voltamos a como é que se gera. Não é fácil, porque o ser humano realmente tem muitas tentações. E, portanto, quem é que não gosta do elogio? E, portanto, quer dizer, receber elogios, aliás, é um dos problemas do poder, muitas vezes, e dos homens do poder, é rodearem-se de pessoas que concordam com eles. Não quer dizer que o façam de propósito. O problema é que muitas vezes as pessoas que rodeiam quem tem poder querem-lhe agradar, e tanto querem agradar que a dada altura concordam com tudo. E normalmente, quem tem muito poder acaba por estar absorvido, não é? Eu costumo dizer, não é o meu vício não é o poder. O meu vício não é o poder, o meu vício é o trabalho. E, portanto, eu costumo distinguir em mim próprio, aliás, aqui o Francisco conta muito aquela história que eu acho que se aplica a toda a gente, do César, quando tinha o escravo com um alfinete a picar-lhe as ancas, e a dizer-lhe, olha que tu morres, olha que tu não és Deus, não é? E, portanto, espetava-lhe o alfinete e ele sentia a dor, não é? Portanto, quer dizer, ora bem, nós temos que dizer a toda a hora, o poder que tens não é teu, o poder que tens é-te delegado, neste caso é delegado pelo povo, não é? E, portanto, o reconhecimento é muito importante, estás com um sucesso extraordinário, mas, atenção, esse sucesso não é só teu,
esse sucesso também é das pessoas. Quer dizer, aquilo que nos deve dar mais satisfação é o sucesso dos outros. Por exemplo, quando nós concedemos bolsas de estudo, nós estamos fartos de falar no acesso à universidade em termos universais, não é? Naturalmente que há reconhecimento, mas na verdade transforma-se a vida das pessoas. Quer dizer, e portanto, se elas reforçam a sua dignidade na medida em que passam de uma situação de carência, em alguns casos de uma situação indigna, para uma situação digna, nós estamos a cumprir o nosso papel. Agora, naturalmente que o sucesso não nos deve levar a adormecer. Quer dizer, o sucesso, nós dizemos, bom, tenho sucesso, tive sucesso, agora a partir de tudo isto também, até o sucesso, repare, isto é como a honra e a dignidade. Eu já agora quero dizer, eu escrevi um livro, que todos conhecem, que tem o título, isto só me ocorreu, por acaso, hoje, ou ontem, que se chama, o título é A Minha Prisão. E depois tem um título, um subtítulo, que diz assim, e se acontecesse consigo? Eu, ao professor Santana Castilho, estou em condições de escrever outro livro, que agora se pode chamar, não é que já aconteceu. Não é que aconteceu. Aconteceu. Quando aconteceu o primeiro-ministro, ontem, demitir-se por razões que se demitiu, na sequência de buscas ao próprio Conselho de Ministros, ao centro do Poder Executivo, que conduziu a que o primeiro-ministro se demitisse, não é? Obviamente, se aconteceu com o primeiro-ministro, o que não acontece com o vulgar cidadão. Se porventura o Ministério Público ou os agentes judiciais, porventura, ultrapassaram a lei, violaram a lei com o próprio primeiro-ministro, com o qual devia haver, penso eu, terá havido todo o cuidado, se não houve com o primeiro-ministro, imaginem com o vulgar cidadão. Portanto, quero com isto dizer que o sucesso, eu queria dizer outra coisa, a honra e a dignidade só se tem enquanto não é posta em causa, justa ou injustamente, nesta perspectiva de dignidade, não na dignidade oponível ao Estado, da defesa da dignidade da pessoa humana enquanto valor fundamental, da essência humana, não é? Mas na outra versão, não é? Do oposto da dignidade, não é indiscutível que hoje em dia é muito fácil colocar em causa, não é? A honra, a dignidade das pessoas. Sr. Presidente, pegando aqui um bocadinho naquilo que estava a referir, no que diz respeito ao transformar a vida das pessoas, a dar dignidade às pessoas, no último aniversário do Dia do Município, disse que o objetivo era que em Oeiras cada pessoa tivesse uma vida boa. E eu pergunto como é que a partir da presidência de uma Câmara se garante que cada pessoa tem uma vida boa? Bom, a vida boa, por acaso, eu estava ali a glosar um bocadinho uma referência que a Mariana Mortágua tinha feito à vida boa. Tinha feito um discurso dizendo o que era a vida boa, não é? E eu resolvi, enfim, glosar um bocado aquela expressão e referir o que é a vida boa para Oeiras e era a vida boa para mim. E, naturalmente, a vida boa é realmente criar condições para quem ainda não tem casa, venha a ter. Para quem não tem acesso à educação, possa ter acesso à educação. Na realidade, a vida boa, neste caso, na minha versão, é uma vida digna. Quer dizer, na realidade, sem saber que vocês iam organizar esta tertúlia, que o tema seria este, no meu discurso de 7 de junho, eu, de alguma forma, utilizei ali uma espécie de metáfora relativamente à dignidade e, portanto, falei em vida boa. Mas, na realidade, essa definição que eu dei de vida boa, o conteúdo para uma vida boa, realmente é a dignidade. E, Presidente, nesse exercício que faz em busca de que cada pessoa tenha uma vida boa e essa vida digna, falava-nos há pouco do exercício constante que faz dessa linha tenue do servir e servir bem.
como é que no exercício dessa dignidade, dessa reflexão, enfrenta aqueles dias em que percebe que aquilo com que se comprometeu com as pessoas, que lhes disse que era possível fazer, não vai ser possível fazer ou vai ser muito difícil cumprir no seu mandato? Bom, é claro que um político tem sempre desculpa para aquilo que não faz. O que importa saber é se a desculpa que tem é legítima ou não. Quer dizer, e se é verdadeira. Aliás, eu acho que um dos grandes problemas da política em Portugal, ou da política em qualquer parte do mundo, eu acho que tem muito a ver com a verdade. Quer dizer, porque, quer dizer, como já se costuma dizer, que a verdade como o azeite vem sempre ao de cima, não é? E, portanto, naturalmente nós apresentamos, neste caso, no nosso caso concreto, um programa eleitoral aos cidadãos, que é um programa eleitoral que distingue-se um bocadinho da generalidade dos programas eleitorais que são apresentados no país. Aliás, é mesmo diferente do programa eleitoral do Governo, porque normalmente é um programa eleitoral que vai muito para além dos 4 anos. Quer dizer, aliás, eu nas intervenções que tenho a oportunidade de fazer por esse país fora, refiro muitas vezes à necessidade de planeamento. Quer dizer, é uma expressão que eu utilizo muitas vezes porque acho que há realmente pouco planeamento. E é estranho, por exemplo, ao nível da administração central, dos governos, nós sabemos que estão muito prisioneiros das sondagens, dos mandatos de 4 anos e, portanto, é muito raro um governo. Normalmente discute-se durante mais anos, que não é planeamento, atenção, mas discute-se durante mais anos a tomada de uma qualquer decisão, veja-se o caso do aeroporto, por exemplo, ou das pontes aqui sobre o Tejo, que normalmente passam-se às vezes décadas a discutir se vai fazer, se não vai fazer, onde é que vai ser, etc, etc. Mas, reparem, hoje toda a gente fala, eu vou dizer agora, por acaso disse-o há dias na Escola Náutica, toda a gente fala na economia do mar. E arranjamos até palavrões espetaculares, a economia azul e tal, que tem um potencial extraordinário, não é? Mas depois, se o investidor, um cidadão mais motivado, quiser fazer investimentos na área da economia do mar ou da economia azul, pergunta-se, mas onde é que eu vou investir? Vamos lá ver. Onde é que está o planeamento do Governo, um planeamento sectorial, neste caso, o relativo à economia do mar, a dizer que é investir aqui ou investir além? É na aquacultura? É na exploração de recursos naturais do mar? É energia eólica no mar? Bom, é o quê? Quer dizer, na verdade, não há, digamos, uma visão a médio e longo prazo por parte do Governo relativamente àquilo que deve ser a exploração ou a economia do mar, não é? Portanto, há realmente pouco planeamento. Obviamente, quando há planeamento, realmente como nós fazemos, embora eu admito que numa Câmara Municipal, as câmaras municipais ou os municípios, vamos lá ver, são muito operativos. Quer dizer, vejam um exemplo, a habitação. Os governos podem ter ideias, programas e políticas de habitação. Podem e devem ter, naturalmente. Mas nos últimos 30 anos só houve 2 programas de habitação em Portugal. Foi o PER e agora este programa de habitação no âmbito do PRR. O Governo pode ter realmente muita vontade de fazer casas, mas tem que ter os municípios, digamos, engajados nesse processo. Ora bem, nós propomos-nos fazer, por exemplo, no caso de Oeiras, 2.000 casas. É claro que mais 2.000 casas, essas 2.000 casas não são para 4 anos. Quer dizer, estamos a apontar a ir para 2030 as 2.000 casas. Ora bem, o que é que acontece se não fizermos as 2.000 casas? Eu estou convencido que vamos fazer. Mas se chegarmos a 2030 ou até em 2025, que é o fim deste mandato, não é? E alguém me questionar, bom, deram 2.000 casas para 2030, mas estamos em 2025 meio, quantas é que já fez? O que é que está programado? Como é que é? Não sei o quê. Obviamente que eu terei que dar uma explicação e justificar se há atraso ou se não há atraso. Quer dizer, porque é que só estão 500 casas em construção em vez de 1.000? Porque é que o auditório aqui de Linda a Velha prometia um auditório aqui para Linda a Velha? O auditório aqui da Praça da Música. Bom, não vai estar no fim deste mandato, não vai estar pronto no fim deste mandato. Mas, digamos, há razões justificativas, válidas, que permitem explicar às pessoas porque é que não está feito. Primeiro, é um terreno privado, estava previsto um centro comercial,
que ia ocupar a parada toda, a Câmara Municipal não autoriza lá o grande hipermercado, diz que o hipermercado deve ficar debaixo de prédios de habitação, para libertar aquela praça toda, para ceder terrenos para fazer o auditório, é preciso fazer o projeto do auditório e depois é preciso fazer a obra. Ora bem, e então porquê é que ainda não avançou? Porque ainda não conseguimos chegar a acordo com os privados. Quer dizer, nós vivemos num Estado de Direito, o privado tem alguns direitos, naturalmente, que são oponíveis à Câmara Municipal, está-se a fazer um projeto para o local, está-se a definir um plano, um pedido de informação prévia, que vai definir as condições, digamos, técnicas de execução daquele loteamento e, portanto, teremos que explicar, não é? Portanto, eu considero que a verdade é fundamental. Não vale a pena estar com subterfúgios. Por exemplo, outro exemplo, Rocio de Porto Salvo. No caso do Rocio de Porto Salvo, o projeto está pronto, está revisto e, portanto, são 20 e tal milhões de euros, podia avançar já. Mas eu tenho que dizer aos porto-salvenses, não temos dinheiro. Sim, não há dinheiro neste momento para o fazer. Quer dizer, mas vamos tentar arranjá-lo. Vamos procurar contrair o empréstimo no BEI, um empréstimo de 80 milhões de euros, onde pretendemos introduzir, vejam bem, quando fomos eleitos em 2017, tínhamos 80 milhões de euros no banco, mas não tínhamos projeto nenhum. Agora estamos cheios de projetos, para aí com 150 milhões de projetos, mas não temos dinheiro. Mas a Câmara de Sintra tem 300 milhões de euros no banco. A Câmara da Amadora tem 200 milhões. Bom, eu prefiro a situação que nós temos sem dinheiro, não é? Mas com muitos projetos e com muita coisa a acontecer, do que ter o dinheiro no banco. Aí está, a dignidade no exercício de funções. Devemos procurar utilizar os recursos públicos ao serviço das pessoas para lhes dar mais bem-estar, mais qualidade de vida. Portanto, não se cumpre, tem que se dar uma resposta. É um imperativo ético explicar às pessoas por que razão é que não se cumpriu uma determinada promessa. Sr. Presidente, nos dias em que se faz política de TikTok... Política quê? De TikTok. TikTok, Twitter, TikTok, redes sociais... Eu não estou muito afeiçoado a essas coisas. Sim. Acabámos de inventar o nome. Exato. Onde a edição do corte e cola ocupa o lugar da estratégia e do pensamento político, com muita manipulação a alimentar a máquina do populismo. Como é que se reage a isto? É muito difícil. É muito difícil. Vamos lá ver. Ontem o Passos Coelho esteve ali na escola Freitas Branco. Extraordinário, porque estavam lá, não sei, estavam lá para aí 400 jovens. Estava muita gente, o auditório estava mesmo cheio. E ele fez ali uma intervenção, houve aspectos da intervenção que eu até gostei, quer dizer, eu não aprecio muito o estilo do Passos Coelho, mas pelo menos há uma coisa que ele tem, que é a coerência. Ele se voltasse agora ao governo, ia encontrar-se a mesma situação, ia continuar a cortar nas pensões e nas coisas e por aí fora. Portanto, não mudava nada. Portanto, apesar da história que sucedeu, ele continua naquela senda. Mas, a da altura, fizeram-lhe uma pergunta a propósito se considerava o Chega um partido democrático. E realmente, para a minha surpresa, porque eu quero dizer, ter alguma dificuldade, eu acho que aí está, o partido Chega está ali no limiar, quer dizer, está no arame, quer dizer, se é antidemocrático ou democrático, não é, quer dizer, há ali alguns assomos, porque já ouvimos discursos relativamente à transformação deste regime, que não me parece, enfim, muito católico. Mas dizia então o Passos Coelho, quando lhe perguntaram se o Chega era um partido democrático, ele perentoriamente afirmou, sim, é um partido democrático. E explicou o porquê. De alguma forma, é engraçado, também tem a ver com a dignidade. E porquê é que é um partido democrático na perspectiva do Passos Coelho? Porque em democracia, nós temos que ser realmente, a democracia é essa grande virtude da democracia. Quer dizer, a democracia acolhe, no seu seio, ele até citou o Churchill, pelo facto de a democracia ser um sistema péssimo, mas era o melhor do mundo, apesar de tudo. Os outros eram piores. A tolerância em democracia, a divergência de opiniões é fundamental. E, portanto, o facto do Chega ter ideias radicais não significa que não possa ser ouvido,
Não quer dizer que seja compreendido ou que se sigam as suas opiniões, mas considera ele que apesar de tudo, está dentro do regime democrático. No final da reunião, eu por acaso perguntei-lhe, achei que ele podia ter ido um bocadinho mais longe e acentuar algumas nuances do Chega que podem realmente, no que diz respeito a certas afirmações, no que diz respeito à questão da raça, dos ciganos, o problema do subsídio de inserção, os argumentos que são dados, não é? Que são malandros, não querem trabalhar, não sei o quê e tal, são aspectos realmente que podemos considerar ali na fronteira. Mas eu perguntei-lhe, mas Pedro, por acaso teria a tua reação ali sobre o Chega? Podias ter ido um bocadinho mais longe. E acrescentei, porquê é que não associaste o Chega ao populismo? Portanto, estão a ver? Perguntei-lhe, e sabem qual foi a resposta dele? Por isso é que eu acho que é difícil. Populismo, Exaltino, populistas são todos. Então, este governo, a referição ao governo do partido, este governo é populista, é o mais populista de todos. Então, e o nosso Presidente da República não é populista? Quer dizer, com as atitudes que tem, não sei o que e tal. São todos populistas. Populismo está em todo o lado. Bem, quem generaliza desta maneira, não é? Realmente é complicado. Ora, o que é que eu considero? Acho que o populismo, pronto, pode ser uma verdade à Cila Palice, mas eu acho que o populismo tem muito a ver com a verdade e com a mentira. Penso que realmente uma parte significativa dos políticos portugueses não dizem a verdade. Quer dizer, e, portanto, realmente prometem coisas que sabem que não podem satisfazer. E, por outro lado, talvez não se centrem naquilo que são as necessidades das pessoas. E, portanto, uns prometem mundos e fundos porque não estão no poder. E, portanto, eu compreendo que quem não está no poder e que não vislumbra que vai possuí-lo a breve trecho, naturalmente pode fazer todo o tipo de promessas, não é? Porque o papel deles é condicionar os outros partidos. E, portanto, são populistas nesse sentido. Os partidos moderados, seja PS, seja PSD, quando na alternância que se estabelece entre eles, são muito próximos, são muito parecidos, não é? Mas acabam por hoje é o PS que propõe esta medida, está errada, mas amanhã é o PSD que faz o mesmo e é o PS que vai dizer que está errada a do PSD, sendo igual à do PS. Por outro lado, o problema da legitimidade política dos políticos, penso que isso também gera algum populismo. Como, digamos, o centro não responde àquilo que são as necessidades das pessoas, naturalmente que há uma tendência para o aparecimento de partidos radicais, quer à esquerda, quer à direita. Obviamente que esses partidos prometem mundos e fundos e leva a que muitas pessoas se afastem do espectro partidário. Digamos que o grau de absentismo, não é? Ou melhor, o grau de abstencionismo, melhor dizendo, o absentismo é outra coisa, o grau de abstencionismo, de abstenção é realmente elevado. É claro que há quem diga, bom, os países nórdicos, eu mais uma vez cito o Passos Coelho para dizer uma coisa que ele referiu ontem, em que por acaso eu penso às vezes, mas nunca tinha verbalizado. Quem se abstém são pessoas que, duas uma, ou estão radicalizadas e não votam, ou acham que mesmo estando radicalizadas que o seu voto não conta para nada e portanto não vale a pena ir votar. Mas atenção, há um grupo no qual raramente se pensa, que é a maioria silenciosa, não é? Podem até estar satisfeitos e às vezes estão tão satisfeitos que até acham que não vale a pena fazer nada. Está tudo tão bem, está a correr tão bem, não vale a pena lá ir. Bom, eles não vão, mas há outros que vão. Quer dizer, portanto, eu só vejo uma maneira de combater o populismo, quer dizer, é com a verdade, dizer a verdade às pessoas, os políticos têm que dizer a verdade, no caso da política nacional, tem que se dizer a verdade aos portugueses, qual é a situação real do país, não andar aqui só com números, com estatísticas. Sr. Presidente, mas não acha que com esta grande voz que damos às redes sociais, o digital cada vez mais
as pessoas hoje em dia já recebem as notícias do que acontece a cada minuto, todas as pessoas hoje em dia opinam atrás do computador e é muito fácil toda a gente ter uma voz ativa na política, em que comparativamente com o antigamente não era assim. Não acha que é mais difícil? É difícil porque, antigamente as pessoas tinham medo de ser ignorantes. Quando havia muito analfabetismo, mesmo os analfabetos tinham vergonha de parecer ignorantes, não é? Hoje não, hoje não há ignorantes, hoje tudo é professor catedrático. Mesmo sem nunca ter os pés na universidade. Portanto, hoje toda a gente fala de cátedra, como se costuma dizer, basta ligarmos as televisões, vermos a quantidade de comentadores políticos sobre a guerra de Israel, sobre a guerra da Ucrânia, agora sobre o governo, vermos os disparates que eles estão a dizer, pessoas que não conhecem minimamente o que estão a dizer, mas que falam, são ouvidas, será que as pessoas que deviam falar as ouvem? Quando as próprias televisões disputam entre si as audiências, não é? Por exemplo, nós até temos situações, eu acompanho, por natural, e vocês também, a questão da guerra da Ucrânia. Há lá um jornal, aqueles que agora apareceram os jornais, por cada pontapé que se dá, aparece um jornal da reserva. E então, a comentar a guerra, que nunca fizeram, portanto, são jornais de aviário, muitos deles, já depois do 25 de Abril, nunca comandaram um soldado. Sim, em Portugal os jornais atuais nunca comandaram um soldado, porque, como sabem, temos 8.000 oficiais, temos 8.600 sargentos e temos 2.600 praças. É mais ou menos isto, não sei se estão a ver. Temos 2 ou 3 generais a mais, generais oficiais generais, quando eu disse generais, não é generais, oficiais. Temos 8.000 oficiais, temos 7.000 sargentos e temos 2.000 e tal praças. Portanto, estão a ver, não há sequer uma praça para um general. Para um general, não para um oficial. Portanto, temos ali um capitão ou um tenente a dar ordens a meio soldado, não é? Ora bem, isto diz tudo. Portanto, os nossos generais nunca tiveram uma guerra, a guerra deles é o Instituto de Estudos Militares, os que por lá passaram, presumo que passem por lá todos. Um tal Agostinho, agora não recordo o nome dele, um tal Agostinho, um major-general, por exemplo, que começou por fazer os comentários da guerra da Ucrânia, muito a favor da Ucrânia, não é? E agora está completamente putinista, faz comentários, o Putin tem sempre razão. E em relação a Israel comete crimes contra a humanidade todos os dias, crimes contra a humanidade, mas sem se dizer quais são os crimes, mas isso, nós sabemos que há muita gente, toda a gente fala, isto transformou-se numa questão ideológica, quem está a favor de Israel está a fazer muito bem e tal, quem está contra Israel, os palestinos são realmente, as vítimas, etc. E o Hamas é um grupo de combatentes pela liberdade, guerrilheiros e não terroristas, etc. Portanto, nós vemos nas televisões comentários todos os dias, mas agora a propósito do governo. O governo caiu ontem, enfim, o primeiro-ministro demitiu-se. São milhentos os comentadores nas televisões a falarem do processo, sem saberem nada do processo. Não têm a mínima noção do que está no processo. No entanto, falam como se conhecessem o processo de ponta a ponta. Portanto, qual é o problema realmente dos nossos dias? Bom, mais uma vez é a mentira. Vejam bem as redes sociais. O indivíduo põe uma mentira numa rede social, põe um post qualquer no Facebook, não é? Que é mentira, está a gozar com o pagode, não é? Passado uma semana, se for preciso, tornou-se viral, não é? E a dada altura as pessoas acreditam que aquilo é verdade. Voltamos ao mesmo. Precisamos de mais educação em Portugal. O problema das pessoas, eu acho que o problema das pessoas em Portugal é a falta realmente de educação. Porque quem tem uma educação mais apurada filtra melhor a informação. É capaz de filtrar melhor. E ouve daqui, ouve de além, e não vai pelo banho da cobra, não é? Não há milagres, vamos lá ver, ninguém faz milagres. Mas nas televisões e na rádio há milagres todos os dias, há milagreiros por todo lado, não é? Portanto, as pessoas têm que saber filtrar a informação. E, portanto, não se pode acreditar na primeira coisa que ouvimos, temos que averiguar, ver se é verdade, se não é verdade, não é? E não aceitar as coisas. A verdade é que a maioria da população, por comodismo, não é? Aceita este tipo de coisas, não é? Portanto, combater o populismo, não sei se estão a ver, combater o populismo é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Eu não sei como, até porque eu sou um sofredor do populismo, eu todos os dias nas redes sociais dizem mal de mim.
Quer dizer, e sobretudo não dizerem mal de mim, eu com isso até posso bem, porque eu já criei assim, uma espécie de carapaça, não é? O problema é a mentira, quer dizer, eu todos os dias vejo coisas nas redes sociais que são absolutamente mentira, quer dizer, mas é tão repetido que eu a dada altura, nós também, aí está, um problema, é que nós a dada altura desistimos. Sim. Estão a ver? Eu que sou um tipo teimoso, persistente, não desisto, mas há coisas que desisto, há coisas que tenho desistido. E este das redes sociais, quer dizer, eu tenho, como diz o outro, tenho que trabalhar, quer dizer, e portanto, estar ali a responder, aliás, eu já fiz algumas experiências, é engraçado, por acaso é engraçado, porque depois há uma outra qualidade que eu gostaria de dizer aqui, uma não qualidade, isto talvez tenha a ver com a minha descrença. Eu acho que os portugueses, de uma forma geral, são cobardes. São mesmo cobardes, têm medo, os portugueses têm medo de tudo. É difícil encontrar uma pessoa corajosa. Eu, às vezes, até na escrita, não estou só a falar em coragem física, não é? Porque um tipo que está a escrever numa tecla, num computador ou num telemóvel em casa, às 3 da manhã, sabe que ninguém lhe vai dar lá dar um murro pelo facto de insultar um outro, não é? Quer dizer, está à vontade, escreve aquilo que quiser. Mas eu já fiz este exercício algumas vezes, quase sempre depois da meia-noite também. Às vezes olho para o telemóvel e vejo lá as minhas coisas. E então escrevo. Dizem que o Presidente da Câmara fez isto ou fez aquilo, ou não está a fazer, ou não sei o que mais e tal. E eu digo, olha que não, olha que então esta coisa e tal, acabam-se os comentários. É verdade, sempre que eu vou é muito raro, depois de eu pôr um post a contrariar alguém que está ali farto de dizer as neiras, normalmente para. Quer dizer, mas eu não... Quer dizer, não posso estar ali sempre agarrado à coisa, não é? Sim, com um simples olho que não. Olha, e pegando nisso, Presidente, é facto o que foi descrevendo, o que aconteceu ontem com o Dr. Pedro Passos Coelho, nestes comentários sucessivos que se fazem nas redes sociais, nas televisões, tão rápidos, e sucedem uma cadência tão rápida. Vimos um episódio de um jornalista não conseguir distinguir se o que estava a ler era verdade ou ficção, num comentário que fazia sobre a demissão do Sr. Primeiro-Ministro, mas o que é certo é que o primeiro julgamento é sempre ao caráter da pessoa. Quem ocupa uma função política vê, sobretudo, o seu caráter, parece que esta a percepção generalizada, que primeiro julga-se o caráter e depois logo se vai ver se é. A minha pergunta é se partilha desta percepção, que hoje em dia a primeira acusação é ao caráter, não se conhecem os programas, não se conhecem as medidas, não se conhecem as razões, e perceber como é que no exercício da própria função se consegue alterar esta percepção. É indiscutível. Por isso é que, reparem, por isso é que eu digo que a maior parte realmente das pessoas que utilizam determinadas expressões a falar de uma determinada personalidade não têm a mínima noção do que é a dignidade. Porque não sabem, quando um político achincalha outro político, está a afetar a sua dignidade. Quando um político atinge, de alguma forma, ou quer atingir o caráter de outro político, está a atingir a sua dignidade como pessoa humana, porque a pessoa tem direito a essa dignidade, não sei se estão a ver. E, portanto, é indiscutível que, nesse aspecto, a classe política é muito responsável pelo ambiente que vivemos em Portugal. Quer dizer, mas isso, voltamos ao mesmo. É uma classe política muito dependente, é uma classe política, com raras exceções, digamos, não é baseada no mérito. Quer dizer, portanto, a forma de seleção política em Portugal é realmente muito fundada na ascensão partidária, não é? E, portanto, há pessoas na política, no desempenho de altos cargos, que nunca tiveram uma função de dirigente, quer dizer, nunca estiveram numa Câmara Municipal como chefe de divisão, ou como diretor de departamento, ou numa empresa, não é? Ou numa profissão, a dar aulas como professores, ou funcionários de uma repartição de finanças, nunca tiveram, quer dizer, realmente a vida deles foi sempre... De alguma forma, aplica-se a eles também aquilo que eu disse das magistraturas do Ministério Público e da Magistratura Social. É uma espécie de concha, estão lá dentro, é uma bolha, da qual não saem e depois não têm a noção do que é a vida. Quem não tem noção do que é a vida não pode tomar boas decisões, não é? Eu quero dizer, muito francamente, não vou dizer que faço isto relativamente a todos os atos que estou a fazer, quer dizer, vamos lá ver, às vezes eu despacho coisas que me põem à frente, dizem-me o que é, são coisas tão simples e eu nem leio, quer dizer, escrevo e tal. Bom,
Mas há outras que eu tenho que, digamos, aprofundar. Há decisões que eu sei que têm impacto na vida das pessoas. E reparem, eu não me preocupo apenas com a legalidade, quer dizer, porque há decisões que têm um impacto total na vida das pessoas que eu questiono, mas se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal. Quer dizer, é uma ponderação que tem que ser feita. Quer dizer, esta decisão, que impacto é que vai ter na vida das pessoas? Vai ser bem ou vai ser mal? Mas também quero dizer o seguinte, também nunca tive preocupações em fazer, e esse talvez seja uma das razões do sucesso relativo que eu tenho tido, não é? É um sucesso com muita vicissitude pelo meio, não é? Quer dizer, isto tem sido uma luta muito grande, não é? Mas eu costumo dizer, eu nunca faço o que as pessoas querem. Isto também pode ser, é politicamente incorreto, claro. Eu nunca faço o que as pessoas querem. Eu nunca me questiono propriamente sobre o que as pessoas querem. Eu preocupo mais com o que as pessoas precisam. Agora podem perguntar, bom, mas isso então aí há uma certa arrogância e alguma, então, mas agora tu é que defines o que as pessoas precisam? Quer dizer, tu é que pões no pé das pessoas para dizer o que elas precisam? Não, quer dizer, eu procuro realmente, através da informação que está, e hoje a informação é muita, não é? Se realmente há esta necessidade ou não, e há que ser testada, não é? Quer dizer, e portanto, eu julgo que qualquer decisão baseada na necessidade é muito mais eficaz, mais correta, mais digna, naturalmente, vai no sentido da dignidade das pessoas, do que uma decisão porque as pessoas querem. Aliás, eu até acrescento com frequência, quando alguém faz o que as pessoas querem, só ganha eleições uma vez. Não sei se respondi, mas está bem. Sr. Presidente, e para terminar... Eu não estava à espera de tanta pergunta, pá. Estamos a terminar, para dar aqui a oportunidade às outras pessoas de fazerem também perguntas. Gostaríamos que completasse a frase eu, Isaltino Moraes. Eu, Isaltino Moraes? Sim, completa a frase. Sim, tenho um gosto enorme de dizer, eu, Isaltino Moraes, um homem bom. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Vamos só aqui lançar perguntas ao público que está aqui connosco. O microfone. Quem é que vai quebrar aqui o gelo nesta plateia? Ora, muito boa noite a todos. Sr. Presidente, nos dias da democracia, vemos que os jovens oeirenses adoram tirar fotografias consigo. É quase um popstar do nosso concelho. Eu não estou a ouvir. Está a ouvir? Passa para ali para eu ouvir melhor, tá? Não sei se tenho aqui os meus aparelhos. Sim. Estão a ouvir? Ok. Sr. Presidente, estava a referir que nos dias da democracia vemos que os jovens oeirenses adoram tirar fotografias consigo. O nosso Presidente é como se fosse um popstar entre os mais jovens. Tal como as suas campanhas estão cheias de jovens. E o Presidente já era Presidente antes de nós, jovens, nascermos. Completamente. Qual é que é a justificação que o Sr. Presidente tem para que isto aconteça? Muito obrigado. Obrigado, Tomás. Muito bem, como é que isso acontece? Em relação à popularidade, digamos assim, confesso que eu próprio me surpreendo. Vamos lá ver, a popularidade que eu tenho não decorre apenas do exercício da minha função. Vamos lá ver. Há uma popularidade que decorre de factos negativos. Quer dizer, portanto, se alguém tem sido objeto de um noticiário, agora nem tanto, mas já houve alturas em que era diário, não é? Quer dizer, portanto, eu era massacrado nas televisões, nas rádios e tal, e isso realmente deu-me notoriedade, digamos assim, não é popularidade, são coisas diferentes. Deu-me uma grande notoriedade a nível nacional, e portanto eu julgo que há três pessoas que têm uma notoriedade de 100% neste país, e eu sou praticamente uma delas, com 98 ou 99, o que é uma coisa extraordinária, não é? O problema realmente da popularidade, eu também fico surpreendido, sobretudo nas classes, nos grupos mais jovens.
não é? Geralmente, aqueles que hoje têm 20, 25 anos, eu até compreendo, porque muitos deles, nos últimos anos tenho uma prática um pouco diferente, mas há uns anos atrás eu visitava as escolas todas do Conselho mais do que uma vez. E havia uma prática que era de fazer muita fotografia, os jovens faziam todas fotografias comigo e depois mandavam centenas de fotografias para a escola, eram distribuídas, eles levavam para os pais e tal, e portanto era uma festa, não é? Bom, surpreende-me realmente nos grupos atualmente mais baixos, sei lá, entre os 7, 8 anos e os 15, 16, não é? E realmente há um grau de conhecimento muito grande da figura do Presidente da Câmara, não é? Bom, claro que isso deve-se, na minha opinião, primeiro porque eu ando por aqui há muito tempo, não é? Quer dizer, o Eiras é já dos poucos casos, eu diria que é dos poucos casos, onde as pessoas identificam muito o Eiras com o Isaltino. Quer dizer, as pessoas dizem muitas vezes que vão por esse país fora em excursões e tal, e chegam a Viana do Castelo. O Abeja, pá, somos dois, o Isaltino, falo no Isaltino. Bom, é muito tempo. Quer dizer, na realidade, eu assumi funções na Câmara de Oeiras quando muitos de vocês não tinham nascido. Em 13 de janeiro de 1986. Portanto, estão a ver os anos que já lá vão. E, na verdade, eu ganhei mais do que 9 eleições. Na realidade, eu ganhei 10. Porque as eleições de 2013 foram com o meu nome também. Quer dizer, o Paulo Vistas era o candidato a Presidente da Câmara, mas no boletim de voto estava o Isaltino. Bem, a que é que se deve, lá ver, a que é que se deve isto durante estes anos todos? Obviamente que eu não serei a melhor pessoa para falar em causa própria, não é? Mas ninguém levará a mal que eu reporte aquilo que são os sucessos do Conselho de Oeiras, não é? Por exemplo, nós na semana passada recebemos, reparem, anda por aí um grupo a dizer que o Oeiras, na área da sustentabilidade, das alterações climáticas, que é um Conselho atrasado, que não sei o quê, que não, é só botão e tal. Bom, na semana passada ganhámos 5 ou 6 prémios na área da sustentabilidade. E vejam bem a ironia das coisas, tivemos o primeiro prémio na área do combate às alterações climáticas. É irónico, mas aconteceu, não é? Portanto, do ponto de vista ambiental, o Eiras está a receber galardões, enfim, todos os anos, não é? Depois, obviamente que é o segundo município com o maior poder de compra do país. Temos esse galardão também. Se é o segundo município com o maior poder de compra do país, não é de estranhar que seja o município da área metropolitana de Lisboa que tem menos ataques de coração, por exemplo, menos na área da saúde, temos o mais baixo grau de acidentes vasculares cerebrais, e, portanto, não será por acaso que, do ponto de vista de várias doenças, o Eiras está à frente de outros municípios. Claro, dirão alguns, pois isso é porque é uma classe média alta, uma classe média forte. Claro que é uma classe média forte, mas não era. Quer dizer, as pessoas não se podem esquecer que nós tínhamos quase 20 mil pessoas, portanto, mais de 10% da nossa população eram famílias muito carenciadas, não é? E, naturalmente, que houve aqui, digamos, um crescimento exponencial da classe média. E porquê é que a classe média veio para o Oeiras? Porque é que somos também o segundo em poder de compra, mas somos o terceiro no valor patrimonial. Portanto, é Lisboa, Cascais e a seguir é Oeiras. Ora bem, e porquê? Justamente porque houve muito investimento em equipamentos, não é? No espaço urbano. As empresas, digamos, o tecido empresarial trouxe muita riqueza, emprego qualificado, valor acrescentado. Portanto, somos o segundo município no volume de negócios. Quer dizer, todos os indicadores batem certo, não sei se estão a ver. Não há incoerência. Quer dizer, é classe média, e a classe média está associada, uma classe média forte, está associada a todo depois um conjunto de indicadores que decorrem das empresas, decorrem dos equipamentos, decorrem da qualidade do espaço urbano. Quer dizer, tudo isto bate certo. Ora bem, como é que se chegou cá? Esse é que é o problema. E, portanto, julgo que a minha popularidade e notoriedade e tal deve-se muito a isso. Bom, obviamente que é justo que eu considero-me realmente um visionário, isso considero, devo dizer, porque acho que, não por mérito, o meu mérito é este, devo dizer qual é. Eu arrisquei sempre muito. Quer dizer, se o Conselho chegou onde chegou, não pensem que tudo nasceu da minha cabeça. Quer dizer, eu arrisquei sempre muito no sentido de ouvir muitas propostas que me foram apresentadas. E, portanto, houve muitas que ficaram pelo caminho, mas houve muitas outras que avançaram. Aqui há muitos anos, logo no meu primeiro mandato,
houve alguém, houve um arquiteto, não é? Que me disse para mim, Presidente, pá, você não, veja lá, não faça como os tipos que estão aqui à volta. Isto numa discussão que estávamos a fazer do futuro plano diretor municipal. É para todas os patos bravos só querem fazer habitação. Invista nos escritórios, as empresas, nós temos de trazer empresas e tal. Porque se nós fôssemos na conversa dos promotores imobiliários, o Eiras não passava de mais um dormitório como é a Amadora. Não havia diferença nenhuma entre o Eiras e a Amadora. Ora bem, para conseguir manter, digamos, aquela ideia de que o Eiras era uma alternativa a Lisboa, no acolhimento de empresas, foi precisa muita teimosia, muita persistência. Não era fácil, não é? E, portanto, foi preciso ter ali convicções muito fortes. O problema, por exemplo, da habitação, para mim, não me canso de dizer, foi a pedra de toque disto tudo, não é? Porque nós eram autênticos carros que havia aqui no Conselho. Quer dizer, quem conheceu lembra-se do que isto era. Portanto, eram bairros de barracas miseráveis, onde, por exemplo, a promiscuidade, as relações incestuosas, pá, que as pessoas dormiam todas juntas, os colchões estavam agarrados às paredes, era uma miséria, quer dizer, as pessoas não têm noção. Aliás, ontem, engraçado, mais uma vez, o Passos Coelho hoje está no Berlim, até subiu na minha consideração. Uma das coisas que falou foi quando chegou de Angola, de Luanda, e chegou atrás dos montes, lá à aldeia do pai dele, não havia luz elétrica, não havia casas de banho, não havia nada, e portanto achava aquilo tudo uma coisa esquisita, não sei o que mais e tal. Mas Portugal era isso. Atenção. Eu também sou lá atrás dos montes, a minha aldeia por acaso tinha eletricidade, mas quer dizer, mas não tinha muitas outras coisas. E eu quando cheguei aqui a Oeiras, quero-vos dizer, eu vim para aqui viver em 76, mas em 85, quando me candidatei à Câmara Municipal a primeira vez, eu corria tudo, eu conhecia o Conselho todo, e isto era uma miséria. Vamos lá ver. Era lixeiras por todo lado. Os contentores, havia contentores na rua, sem tampa, e ao lado do contentor havia mais lixo do que dentro do contentor. As ruas eram tudo esburacadas. Tudo. Quer dizer, isto era uma coisa impressionante. Nós investimos muito nas infraestruturas, investimos muito Olha, vou-vos dar um exemplo. Miraflores, por exemplo, onde eu moro. Miraflores, em 85, as ruas eram totalmente esburacadas. Ainda não tinham sido recebidas sequer pela Câmara, vejam bem. Ainda estavam entregues à Habitat, e, portanto, a Habitat não as conservava, não é? Passaram para a Câmara nessa altura, e, portanto, fez-se uma questão de trabalho. Portanto, quer dizer, toda a transformação do Conselho, com mais teimosia, com persistência, obviamente que soubemos aproveitar, houve muita gente na Câmara, tivemos excelentes técnicos, e temos excelentes técnicos, excelentes dirigentes, que foram capazes de aproveitar bem os fundos comunitários da primeira geração. Eu devo dizer que não é só de agora, com o PRR, no tempo do Cavaco, era vulgar o Ministro do Planeamento e a Secretária de Estado, coitada, já está velhota também, também a Pataroca. Vamos, isto não está a ser transmitido isto. Há comentários que eu não devia fazer. Há comentários... Não, mas é com carinho, vá, pronto. É com carinho. Até porque gosto muito dela. A Isabel Mota, que foi presidente até há pouco tempo da Fundação Gulbenkian, eu gosto imenso dela. A Isabel Mota telefonava-me e dizia-me, pois, Altino, não precisa de dinheiro. Não preciso de dinheiro. Então, temos aqui um projeto, temos aqui um fundo avançado. Mas não pensem que foi só no tempo do Cavaco. A atual comissária europeia em Bruxelas, não é Elisa? A Elisa Ferreira, só numa ocasião, telefona-me e diz-me assim, Presidente, tenho aqui 40 milhões de euros para a Câmara de Oeiras. De uma vez, 40 milhões de euros. Era o programa Urban ou qualquer coisa assim do género. 40 milhões, isso é bom, não é? Foi ao abrigo desse era um Urban qualquer, que foi recuperado o Palácio Beijos, a residência Madre Maria Clara e mais uns tantos equipamentos, não é? Foram feitos todos com fundos comunitários. Quer dizer, portanto, havia a fase 1 e a fase 2, não é? E, normalmente, nós na fase 1 já estávamos a gastar o dinheiro da fase 2. Portanto, investimos muito em projeto, não é? De maneira que tínhamos sempre projetos para apresentar e, portanto, quer dizer, o Oeiras utilizou muito bem os fundos comunitários, muito melhor do que outros municípios e, portanto, quer dizer, conseguimos atingir um patamar de desenvolvimento que, na realidade, nos coloca, em matéria de indicadores, de índices, ao melhor nível da Europa.
Nós estamos equiparados aos melhores municípios da Europa. Nós estamos muito acima da média. Para terem uma ideia, se o Eiras saísse da área metropolitana de Lisboa, a área metropolitana voltava ao objetivo 2. Portanto, foram criadas agora, Setúbal foi separado da área metropolitana, justamente da margem sul, para poderem beneficiar de fundos comunitários. O rendimento do Eiras, se saísse o Eiras, justificava que Lisboa voltasse ao objetivo 2, dava um patamar abaixo. Era bom para Lisboa, diga-se de passagem. Era bom, quer dizer... Bem, não sei responder ao Tomás, mas estás a compreender. Portanto, decorre de tudo isto a popularidade, quer dizer, realmente o sucesso. É para que eu tenho o privilégio de partilhar com muita gente. Quer dizer, olha, por exemplo, temos aqui o professor Santana Castilho. Uma pessoa que está ligada a nós agora nesta fase e que nos dá bons conselhos. Mas na minha primeira fase na Câmara, portanto, em 85, 86, hoje isto parece uma coisa estranha. Para o plano diretor municipal, para a preparação, eu convidei na altura sindicalistas da Intersindical, da CGTP, convidei professores universitários de vários quadrantes, enfim, para discutirem connosco o futuro do Eiras. Vejam bem, há 30 ou 40 anos, nós discutimos o que é que nós queremos que o Eiras seja daqui a 30 ou 40 anos, não é? E, portanto, a ideia do terciário e das empresas, na altura não se falava em empresas de base tecnológica, falava-se em terciário. Nós chamávamos-lhe terciário superior, não sabíamos o que era. Sabíamos é que era melhor do que um edifício de escritórios, não sei se estão a ver. Quer dizer, havia os serviços, não é? Havia o terciário, primário, secundário e terciário. O primário é a agricultura, o terciário a indústria, o secundário a indústria, o terciário os serviços. Mas nós queríamos mais do que serviços, estávamos a pensar no valor acrescentado, e então chamámos-lhe terciário superior. Era o único plano diretor municipal em Portugal que tinha esta expressão. É claro, mais tarde surgiu a história das empresas de base tecnológica e reparem, e não é por acaso, vejam bem, não é por acaso que hoje o Eiras, tivemos a fase, realmente, muitas vezes em Portugal fala-se que os municípios tiveram a fase das infraestruturas e que da fase das infraestruturas passaram à fase do desenvolvimento, não é? E que agora estaria na fase do desenvolvimento. Bom, e realmente nós também passamos por essa fase. O abastecimento da água, o saneamento básico, temos de atendimento a 100%, as escolas, os pavilhões, os lares da sanidade, as creches, os infantários, não sei o que. Fez-se isso tudo, não é? E entramos então na fase realmente do desenvolvimento, com certeza, com as empresas tecnológicas, com o investimento em instituições de investigação, com atividades que de alguma forma geravam riqueza e emprego, etc. Mas neste momento nós podemos dizer que estamos na terceira fase. Hoje todo o problema é a transição digital, a transição energética, mas quer dizer, isso é muito importante, mas não passa de ferramentas. Não sei se estão a ver. Nós estamos noutra fase, quer dizer, ao mesmo tempo, ainda estamos, eu contrario muitos colegas presidentes de Câmara, ainda estamos na fase das infraestruturas, porque ainda há infraestruturas para fazer, basta pensar em infraestruturas rodoviárias, contra as quais a extrema-esquerda e os ecologistas, etc., aqueles que acham que o mundo vai acabar daqui a 30 anos, e, portanto, têm essa visão catastrofista do mundo, e para convencer as pessoas a terem boas práticas ambientais, metem-lhe medo, estão a ver, mais uma vez, não é com medo, não é com medo que as pessoas te convencem, é com persuasão, é com sensibilização, é com informação, que as pessoas podem realmente adotar melhores práticas, mas nós realmente, infraestruturas, desenvolvimento ao mesmo tempo, mas estamos já numa terceira fase também. Olha, sabem porque é que eu tenho pena que o seu orçamento não é aprovado? Este orçamento, vejam bem as implicações que tem. Há 4 anos, pelo menos, que andamos a insistir com o Primeiro-Ministro, com a Ministra do Ensino Superior, com a Ministra da Educação, com a Ministra da Presidência, com a Ministra da Coesão, a dizer-lhes, olha, nós queremos apoiar as universidades, mas estamos a falar de apoiar com milhões de euros, os institutos de investigação do Conselho, mas o Tribunal de Contas não permite. Portanto, isto resolvia-se também, basta pôr um artigo no orçamento a permitir dizer que as câmaras municipais podem apoiar as universidades, e o Tribunal de Contas deixa de criar problemas. E andamos nisto durante 4 anos. E o assunto, vejam bem, deve ter custado tanto que eu no mesmo dia recebi telefonemas de 4 ministras.
No dia em que o orçamento foi aprovado no Conselho de Ministros, houve 4 ministros a telefonar e dizer: Presidente, conseguimos. Bom, isto é importante porque denuncia uma cumplicidade entre a Câmara e o Governo. Conseguimos e conseguimos o quê? A linha no orçamento. Lá está, no orçamento do Estado. Mas se o orçamento não for aprovado... Sim, Presidente, mas ao que parece vai lá ser vai aprovado. tudo ao ar outra vez. Vai ser aprovado, eleições a 10 Pronto, de março está bem, vamos ver. será dissolvido depois da aprovação do orçamento. Obrigado, portanto, a juventude acompanha em função do sucesso. Próxima pergunta. Eu acho que saímos um bocado do tema, que é a dignidade do exercício das funções públicas. Eu gostava de ouvir um pouco mais, porque, em particular, eu tenho um assunto pessoal que não quero apresentar, mas gostava depois de lhe entregar pessoalmente, porque não tenho a oportunidade de falar de outra maneira. Com quem, por mais que se fale com a Câmara Municipal de Oeiras, é muito difícil as pessoas resolverem os problemas pessoais das pessoas. E eu gostava que houvesse um pouco mais da dignidade do exercício das funções, se falasse mais da dignidade das funções públicas. Porque acho eu, peço com o devido respeito, que até agora ainda não falamos como devia ser. Bom, muito bem. Presidente, Em primeiro lugar... Deixe-me só, se calhar, obrigado pelo seu comentário, se calhar reunimos mais algumas perguntas, porque estamos prestes a acabar o tempo, se calhar mais 2 perguntas, fazíamos assim um lote de 3 perguntas. Eu queria agradecer terem vindo para a Fundação Marquês de Pombal e estarem aqui todos, porque de facto é um orgulho falar de um tema de cidadania e dignidade que é tão fundamental nos dias de hoje. Tinha 2 perguntas. Portanto, se calhar esgoto, mas são curtas. Uma delas é a política traz influência e poder. A política traz influência e poder. Ou poder. Qual é que é mais importante? Para o Sr. Presidente. E a segunda, se não fosse Presidente da Câmara, era o quê? Só mais... Ok, Presidente. Peço, eu sei que... Sim, estou a tomar nota... quero responder já a estas 2. Era melhor, sim, peço-lhe. E depois passas a palavra outra vez. Alguma brevidade. Eu não respondo brevemente. Primeiro, dificuldades em falar na Câmara, ou por problemas na Câmara. Para mim, quer dizer, não vou dizer que é uma surpresa, porque eu muitas vezes ando na rua justamente para as pessoas falarem comigo, porque sei que algumas têm mesmo dificuldade. Há outras pessoas que têm dificuldade em falar na Câmara porque não vão lá. Porque, por exemplo, o Presidente da Câmara atende todas as quintas-feiras. Eu atendo todas as quintas-feiras. Hoje, por acaso, tinha este acontecimento aqui e não foram agendadas audiências. Ou melhor, foi agendada uma. Acabei de receber o Centro Paroquial de Oeiras, que me foi lá por um problema, porque estão em dificuldades financeiras, e, portanto, estive lá a recebê-los. E depois vim para aqui. Mas todas as quintas-feiras recebo pessoas que pedem ao Presidente da Câmara para serem recebidas. Naturalmente que eu próprio não posso receber toda a gente, porque para isso então não precisava ter nenhum vereador. Quer dizer, eu tenho 10 vereadores e naturalmente que em função do tema há assuntos que eu canalizo para os respectivos vereadores. Porque se fosse eu a receber toda a gente, não fazia mais nada, então o Oeiras era o dormitório que a Amadora é. Quer dizer, se eu só tivesse a atender pessoas, não é? Portanto, a minha equipa tem que atender, sejam assessores, adjuntos, vereadores, etc. Acontece que, mesmo assim, eu sou obrigado a atender muitas pessoas que não querem ser recebidas por mais ninguém. E, portanto, que dizem que só são recebidas pelo Presidente da Câmara. E às vezes só me querem ir cumprimentar. Está a ver o problema? Quer dizer, é um assunto urgentíssimo, só posso falar com o Presidente da Câmara, não quero falar com mais ninguém. E, portanto, vão lá, isso acontece mais com pessoas já de uma certa idade. E, portanto, vão lá para me cumprimentar, para ter um palmo de conversa, porque o Presidente da Câmara é confessor, além de ser Presidente da Câmara, é confessor, é padre, é assistente social, o Presidente da Câmara é um bocadinho isto tudo, não sei se estão a ver. Bom, mas se há dificuldade, eu admito que, por exemplo, às vezes num serviço, na área do urbanismo, por exemplo, eu próprio muitas vezes dou orientações porque eu sei que há técnicos que nem o telefone atendem. Mas esse é um problema de uma grande organização que tem quase 3.000 funcionários e, portanto, há técnicos bons, há alguns maus, naturalmente, nem todos são, digamos, de serviços prestáveis com as pessoas, etc. Mas, naturalmente, tentamos melhorar
E hoje há muitos serviços até que já são prestados online, não é? Mas o atendimento em Oeiras, quero lhe dizer, que é prioritário, quer para o Presidente da Câmara, quer para os vereadores. De maneira que qualquer assunto, quando não são atendidos pelo técnico, ou pelos técnicos, ou pelo dirigente, devem procurar o Presidente da Câmara e o Presidente da Câmara recebe ou dirige aos vereadores ou aos técnicos. Relativamente à dignidade do exercício de funções, o meu amigo é que esteve um bocadinho distraído. Eu, desde que aqui cheguei até agora, só estive a falar em dignidade no exercício de funções. E eu vou explicar porquê. O que é a dignidade no exercício de funções? É servir os cidadãos, servir os eleitores, servir os munícipes, servi-los no propósito de lhes dar mais bem-estar, mais qualidade de vida, reforçar a sua dignidade. Quando se dá casa a 6.000 famílias que viviam indignamente, está-se a reforçar a dignidade das pessoas. Quando se criam condições para que os jovens possam ter acesso à universidade, estamos a defender a dignidade. Quando se comparticipa nos medicamentos a famílias que não têm dinheiro para comprar os medicamentos, está-se a apostar na dignidade das pessoas. Quando se... veja bem, um autarca que de alguma forma persiste naquilo que deve ser a dignidade das pessoas, tem que estar atento. Está a ver? Tem que estar atento, tem que ter sensibilidade. Não é? Eu podia contar milhentos episódios, mas conto só um. Uma ocasião estava a sair aí de um restaurante, eram 11 da noite, e estava uma senhora para aí com 80 e tal anos, que eu por acaso conhecia, porque morava aí perto da casa dos meus filhos, e perguntei-lhe, às 11 da noite, fazia frio, foi no inverno, foi no inverno de 2020 ou 2021, estávamos com o Covid, e eu perguntei a senhora, não sei lá, mas o que é que anda a fazer aqui a esta hora? Até talvez com tom, aí está a ver o que o poder às vezes dá, não é? Talvez com tom paternalista que não devia ter. Então, até nisto nós devemos pensar, está a ver? Bom, e então, mas o que é que anda a fazer aqui? Quase que a ralhar à senhora, a esta hora, e diz-me ela para mim, Presidente, estou cheio de frio, está a ver? Então por que é que não vai para casa? Em casa faz mais frio que aqui. O quê? Sim, a minha casa está mais frio. Está mais frio. Então, mas porquê? Então não tenho dinheiro para o aquecimento. E eu no dia seguinte cheguei à Câmara e mandei desenvolver um programa para se atribuir um financiamento a todas as pessoas com mais de 65 anos com carência económica para receberem um fundo para lhes ajudar a pagar o gás ou a eletricidade ou a comprar o aquecedor. Isto é defender a dignidade das pessoas. Portanto, o político que no exercício do seu cargo, no poder que lhe foi atribuído pelos eleitores, desenvolve esse poder no sentido de satisfazer, de se preocupar com a dignidade das pessoas, naquilo que é a essência da natureza humana, obviamente que está a fazê-lo no exercício de funções, das funções que está investido, naturalmente com dignidade e para a dignidade das pessoas. Foi o que eu estive a dizer aqui desde o início. Quanto ao problema da influência do poder? O poder e a influência. O poder e quê? Poder ou influência? Poder ou influência. Bom, quer influência. Obviamente que pode haver quem não tenha poder e tenha muita influência. E da influência pode decorrer o poder. Quer dizer, as coisas misturam-se, não é? Por isso é que há aí agora uns influencers, não é? Nas redes sociais, há pessoas só pelo facto de escreverem têm influência. Essa influência pode ou não revestir poder. Se porventura condicionar quem tem poder, é uma forma de poder também. Quer dizer, é um poder condicionante, não é? Agora, eu penso que lá ver, o problema que se põe é como é que se exerce essa influência ou o poder, não é? Do meu ponto de vista, o poder, e sobretudo quanto maior ele for, deve alertar-nos para a necessidade de apelar à nossa humildade, no sentido de que o poder que se tem não é um poder pessoal, vamos lá ver, é um poder delegado, e é um poder para, se eu não faço, exerço esse poder para fazer algo, alguma coisa positiva, boa, não é? Obviamente que eu estou a usar mal o poder.
Se o uso bem, aliás, eu penso que a pergunta que o Tomás fez, que é que eu faço para durante estes anos todos estar aqui? Acho que tenho exercido bem o poder. Bom, se não fosse Presidente da Câmara, o que era? Cozinheiro. Muito bem, muito bem. Última pergunta. Última pergunta. Vamos então à última pergunta. Senhor Presidente, não sei se ouve. Senhor Presidente, e a propósito de influência, poder, ganhou as eleições com uma maioria absoluta. Ainda assim, convida para o Executivo vereadores da oposição para assumir pelouros. Porquê? É também uma maneira de dignificar a democracia? Dignificar a democracia. Não percebi, danificar? Dignificar. Dignificar a democracia. Bom, os maldicentes dirão que o Presidente da Câmara quer ter tudo na mão. Portanto, o Presidente da Câmara distribui pelouros, convence vereadores ditos da oposição, de outros partidos políticos, a aceitarem pelouros, porque assim estão na mão. Mas, exatamente, os tais que achincalham vão mais longe. O Presidente da Câmara compra-os, dando-lhes pelouros. Porque eles com pelouro têm carro, têm secretária, têm isto, têm aquilo, não sei o quê, não se apercebendo que essas coisas decorrem do exercício da função. Por que razão é que eu realmente atribuo pelouros a todos os vereadores? A todos que querem, não é? É por uma razão muito simples. Embora não pareça, eu dei aulas de Direito Constitucional durante 5 anos. E era uma matéria que eu gostava de dar aulas. E, portanto, estudei muito bem, na época, a Constituição. Aliás, até com mais 2 colegas, até publiquei uma Constituição anotada, muito interessante. Tive a ousadia de que os dois, tendo como mestre Jorge Miranda, que não ficou nada satisfeito na altura, porque achou, mas que raio, que atrevimento, a Academia tem disto, que atrevimento estes 3 jovens estarem a fazer uma coisa destas. Ora bem, na realidade, o legislador, quando aprovou este modelo de governação dos municípios, não se limitou a eleger a Assembleia Municipal num sistema de representação proporcional, alargou-o também à Câmara. Não deixa de ser uma coisa estranha, porque quero-vos dizer que é única na Europa. É um caso único na Europa. Mas a verdade é esta: a nossa Constituição saiu de uma ditadura. Vamos lá ver, esta Constituição foi elaborada na sequência de uma revolução ou de um golpe de Estado, como quiserem, do 25 de Abril. E, naturalmente, que o legislador quis estabelecer condições para um exercício democrático realmente que era incipiente. E, portanto, era preciso que as pessoas aprendessem a respeitar-se umas às outras e a tomarem decisões coletivas colegialmente. E por isso estabeleceu a eleição por direito de representação proporcional. Eu, quando fui eleito a primeira vez, e ainda ia muito imbuído, quero dizer que tinha saído da magistratura do Ministério Público há pouco tempo. E, aliás, ainda há dias citei, se lerem o meu primeiro programa eleitoral, ficam estarrecidos. O meu primeiro programa eleitoral ficam estarrecidos. Porque, na realidade, é um programa eleitoral elaborado por um, até aí, magistrado do Ministério Público. A tal bolha. Eu fazia parte dessa bolha. E, portanto, políticos, para mim, era tudo corrupto. Também era assim. Era o pensamento que eu tinha, porque era isso que ensinavam no Centro de Estudos Judiciários. E era essa a ideia, a imagem, não é, que se tinha dos políticos. Porque, reparem, um magistrado, seja ele judicial ou do Ministério Público, apesar de ganhar 7 ou 8 mil euros por mês, muito mais do que um ministro ou um presidente de Câmara, mas não tem uma secretária. Não tem cargo oficial. E eles consideram isto tudo, quer dizer, uma afronta. Porque, na realidade, a bolha não lhes permite ver que um vereador
ou um dirigente de uma Câmara podem passar dias inteiros na rua, para trás e para dentro, a ver isto, a ver uma obra, etc, etc, e, portanto, precisam de um carro. Quer dizer, o exercício da magistratura é no gabinete, entra-se de manhã, sai-se à noite. São coisas completamente diferentes. E, portanto, eu também vinha imbuído dessa ideia. De maneira que, quando cheguei à Câmara Municipal, eu também era um positivista ainda, não sei se estão a ver. Não é? Para mim o direito era exatamente ali, quer dizer, não interessava fazer uma interpretação sociológica dos factos. Não é? E, portanto, isto tem que ser tudo direito, a lei diz que é assim, e eu pensei, e hoje ainda penso isso, embora considere que já se podia dispensar. Se o legislador quis que os vereadores fossem eleitos pela representação proporcional, e se as câmaras municipais têm 5, 7, 9, 11, 13 ou 17 vereadores, conforme a sua dimensão, então é para trabalharem. Porque a oposição, a política, faz-se na Assembleia Municipal. A Câmara é um órgão executivo, não um Parlamento. Portanto, quem é eleito, na minha opinião, é para trabalhar. E o facto de ter pelouros não significa que não façam oposição. Aliás, as duas vereadoras que estão nesta Câmara Municipal já votaram contra propostas da Câmara Municipal. Não é pelo facto de terem pelouros, terem responsabilidades, competências, etc., que estão inibidas de votar contra ou a favor ou absterem-se. E, portanto, eu considero que realmente o legislador pretendia que, realmente é uma aprendizagem, porque nós temos que, diferentes cores políticas no Executivo, hoje parece-nos absurdo, mas há 30 anos ou 40 não era. Hoje, eventualmente, já se pode dispensar, porque as Assembleias Municipais estão melhor preparadas do que estavam há 20 ou 30 anos. Não é? Ao contrário do que aconteceu, vejam bem, o poder local é um fenómeno inverso ao Parlamento, ao Poder Central. Enquanto que o Parlamento deteriorou-se, degradou-se e os deputados são cada vez piores, na Assembleia Municipal, mesmo que eu possa dizer, há lá algumas pessoas que realmente também são assim um bocadinho esquisitas, mas de uma forma geral, a qualidade dos deputados municipais melhorou muito relativamente há 30 ou 40 anos. Melhorou, eu estou em condições de dizer isso. Ora bem, portanto, eu distribuo pelouros justamente porque acho que devem ser distribuídos. Que, vamos lá ver, condiciona as pessoas, pode condicionar, com certeza que um vereador que tem pelouros não vai votar contra o orçamento. Isto é óbvio, é o mínimo de decência, não é? Quer dizer, mas, digo, se há algum objetivo que me leve a considerar que todos devem ter pelouros, eu vou dizer até qual é. E acho que é um objetivo bondoso e democrático, porque o que é que eu pretendo? É obter o máximo de consenso nas deliberações da Câmara. Eu faço um esforço, aliás, devo dizer, deve ser das poucas câmaras, e isto é público, toda a gente sabe isso. Basta que um vereador, seja de partido for, diga, Presidente, eu gostava que essa proposta fosse adiada, que eu não estou em condições de discutir, não tive a oportunidade, ou agendado em cima da hora, não sei o que e tal. É uma regra sagrada. A proposta passa para a reunião seguinte. E se algum vereador vota contra uma determinada proposta, que eu não compreendo porque vota contra, eu muitas vezes interpelo. Ao longo dos anos fiz sempre isso. Mas vota contra porquê? Não é? Porque eu também gosto que o cidadão saiba porque é que um vereador vota contra. Não é? Porque normalmente tudo o que é... Isto é assim, havia uma novela brasileira que tinha lá um fulano que estava sempre a dizer sai barão, cada vez que pagava sai barão. Não sei se lembram dessa novela. Nas câmaras é assim também. As propostas que atribuem subsídios ou regalizam às pessoas são todas votadas por unanimidade. Ninguém se atreve a votar contra uma proposta que tem a ver com o subsídio à instituição A, seu bem, não sei o que e tal. Onde é que uma proposta ou outra pode ser votada contra? Todas as têm a ver com o urbanismo. Tudo o que tem a ver com o urbanismo. Porque aí, bom, há sempre aquela apologia do antibetão. Não é? E se as pessoas têm uma visão mais, digamos, ferranha relativamente às alterações climáticas, à sustentabilidade, contra uma estrada, porque se vai fazer uma estrada e vai aumentar o automóvel, contra um parque de estacionamento, não é? Como se os automóveis fossem desaparecer daqui a 15 dias. Não é? Portanto, acho que está explicado, não é para manipular os vereadores, é realmente para criar condições para que as decisões da Câmara sejam tomadas com o consenso mais alargado possível. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada a todos pela vossa presença.